Dando continuidade ao curso preparatório para a prova de título de qualificação em Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, vamos discutir os pontos mais relevantes da abordagem de mulheres com lesões de alto grau, com base nas diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero. Em primeiro lugar, gostaria de rever o que é considerado uma lesão precursora à luz do conhecimento atual da história natural do câncer do colo do útero. Podemos afirmar que as NIC3 são os reais precursores por uma série de evidências, principalmente algumas que mostram o risco de progressão para o câncer se deixadas sem tratamento. As NIC1 raramente progridem e são consideradas a manifestação histológica da infecção pelo HPV. Já as NIC2 têm sido objeto de discussão, existindo propostas de utilização de biomarcadores para diferenciar aquelas com maior probabilidade de progressão ou de representar uma parte menos importante de uma lesão mais relevante não detectada pela biópsia, que não abordaremos aqui por fugir ao objetivo dessa apresentação. Essas serão incluídas na categoria de lesão de alto grau em consonância com o que define as nossas diretrizes. Também gostaria de lembrar qual o objetivo do rastreamento do câncer do colo do útero. Lembrando que só vale a pena rastrear uma doença que seja prevenível ou tratável, reduzindo sua morbidade ou a mortalidade. Isso só faz sentido em relação às lesões precursoras e ao câncer inicial assintomático. No caso do câncer de colo, o rastreamento pode ser citológico, como ainda é na maioria dos países que tem rastreamento organizado, ou utilizando outros métodos, como os testes de HPV e a inspeção visual com ácido acético. Nessa lógica, o papel dos testes de rastreamento é identificar mulheres com maior probabilidade de serem portadoras de câncer antes de terem sintomas ou de terem uma lesão precursora. E qual o papel da colposcopia? A partir da identificação de mulheres com maior probabilidade de terem um câncer inicial assintomático ou uma lesão precursora, é necessário um outro exame para confirmar essa possibilidade. No caso do câncer de colo, segundo as diretrizes brasileiras e a maioria das diretrizes internacionais, esse exame é a colposcopia. Na colposcopia é possível, na maioria das vezes, identificar achados sugestivos de invasão, identificar achados sugestivos de lesões precursoras, delimitar a zona de transformação para a escolha da melhor modalidade de tratamento, dirigir uma biópsia nas situações de dúvida e orientar o tratamento. Dessa forma, a partir de uma citologia mostrando uma lesão de alto grau, a mulher deve ser encaminhada para a colposcopia. E na colposcopia serão buscados achados colposcópicos anormais. Aqui alguns casos para ilustrar o que é sugestivo de uma lesão de alto grau. Nesse caso, temos um epitélio acetobranco denso no lábio anterior. Nesse, uma extensa área de epitélio acetobranco denso no lábio posterior. Já nesse caso, toda a zona de transformação está ocupada por uma extensa área de epitélio acetobranco denso. Além dos achados colposcópicos, será possível, com a colposcopia, definir a localização da junção escamocolunar. Isso vai definir o tipo de zona de transformação e o tipo de tratamento. Agora apresentamos alguns casos em que são necessários alguns procedimentos para a visualização da junção escamocolunar. Nesse caso, foi utilizado apenas a pinça de Cherron, assim como nesse caso. Nesse outro caso, foi utilizado um cotonete, assim como nesse outro caso também. Nesse caso, o orifício externo já era mais estreito, a Cherron não ajudava, pinças especiais também não conseguem penetrar, o cotonete era grande demais, então pode ser utilizado um palitinho de dente envolto em algodão. O mesmo está sendo feito nesse caso e nesse caso. Nesse caso, ilustramos o valor da preparação com o estrogênio oral. Na figura da esquerda, nós temos o exame colposcópico da mulher sem qualquer preparo, e na figura da direita, após a utilização de estrogênio conjugado por 10 dias antes do novo exame. A junção de escamocolunar é totalmente visível na ectocervice. A exploração da junção escamocolunar permitirá definir o tipo de zona de transformação. Nas zonas de transformação tipos 1 e 2, podemos ter uma boa segurança da presença
ou ausência de doença escamosa, visto que toda a zona de transformação é visível. Já na zona de transformação tipo 3, parte da zona de transformação não é visível, o que limita a capacidade diagnóstica da colposcopia. Bom, vistos os achados, precisamos definir se esses achados são maiores. Se sim, e a mulher tiver mais de 25 anos, já estará indicado a excisão conforme o tipo de zona de transformação. Se o achado não for um achado anormal maior, impõe-se a biópsia. E se não estiver presente nenhum achado e a JEC não for completamente visível, deve-se investigar a endosservice. Isso pode ser feito através de um escovado endocervical ou de uma curetagem endocervical. Uma situação bastante particular e que nos permite ser muito efetivos é quando a mulher tem uma citologia de alto grau, tem achados anormais maiores, tem uma lesão restrita ao colo do útero, tem uma zona de transformação tipos 1 ou 2, ou seja, conjunção escamocolunar no máximo até o 1º centímetro do canal endocervical, e não há suspeita de invasão ou doença glandular, devemos realizar o ver e tratar. A maior limitação dessa abordagem é a histologia negativa, ou seja, a ausência de lesão precursora no espécime obtido, mas esse risco é muito baixo quando presentes esses requisitos. A mesma diretriz recomenda evitar a biópsia nos casos em que o ver e tratar está indicado, pois isso estará associado a adiamentos e custos desnecessários por uma biópsia que não vai mudar a decisão de tratamento. O tratamento recomendado nas nossas diretrizes é o excisional, que pode ser eletrocirúrgico, ou também chamado de CAF, mas deve ser executado por profissionais experientes e utilizando técnicas adequadas ao tipo da zona de transformação a ser retirada. Aqui temos o exemplo de uma excisão tipo 1, em que não passa de 1 centímetro no canal, e aqui um outro exemplo de excisão tipo 3, utilizando um eletrodo reto. Há outras técnicas utilizando outros eletrodos, mas menos estudadas, e a excisão a bisturi a frio, que usualmente gera mais complicações por retirar espécimes de maiores volumes. Essas imagens são para ressaltar que a excisão tipo 1 e algumas do tipo 2 podem ser realizadas ambulatorialmente, enquanto a excisão tipo 3, pelo maior risco de complicações imediatas, deve ser feita em centro cirúrgico, de preferência com a mulher sedada. Ambas podem ser feitas utilizando anestesia local, mas sempre sob visão coposcópica, o que permite ao cirurgião confirmar o tipo de zona de transformação e escolher a melhor técnica ou eletrodo e definir a extensão da excisão. Ressalto aqui algumas recomendações do Programa de Rastreamento do Reino Unido, que valoriza a retirada do espécime em um único segmento, o que facilita a avaliação das margens e a presença de doença microinvasiva. Isso já limita o uso de técnicas que transfixam a zona de transformação ou exigem a retirada de mais de um segmento. E é possível realizar tratamentos que não sejam excisionais? Na decisão de tratar utilizando um método destrutivo ou excisional, devemos pensar nos objetivos desse tratamento. Considerando as limitações da citologia, da colposcopia e da biópsia dirigida, diria que somente podemos assegurar a inexistência de uma lesão microinvasiva se retirada toda a zona de transformação. Podemos comparar os seguintes aspectos dos métodos destrutivos frente aos excisionais na decisão da técnica a ser utilizada. Entre os destrutivos, podemos dizer que tem a mesma efetividade dos demais métodos, tem riscos de complicação equivalentes e pode ser uma opção em casos com baixo risco de câncer, em que se deseja preservar o colo uterino. Já os excisionais permitem o diagnóstico do carcinoma microinvasor, o diagnóstico da doença glandular e o diagnóstico das margens, dando uma indicação de se o tratamento foi completo. E o tratamento traz dano? Devemos lembrar que todos os métodos de tratamento apresentam riscos de complicações, sejam imediatas, a curto, médio e longo prazo. Aqui ressalto as mais comuns, sendo o sangramento imediato ou nos 7 a 10 dias após os procedimentos excisionais mais frequentes, seguido pelas complicações perinatais e a estenose, ambas dependentes do volume de tecido retirado, e menos frequentemente a infecção da ferida operatória
e doença inflamatória pélvica. Essas possibilidades devem ser consideradas na decisão de tratar, quando tratar e na escolha do tipo de tratamento. Aqui temos o exemplo de estenose após excisão tipo 3, lembrando que muitas vezes essa estenose pode ser total, levando a impedimento do segmento, o que pode nos obrigar a realizar uma esterectomia em alguns casos. E a doença pode voltar? Independente da técnica utilizada, sempre haverá risco de tratamento incompleto e de recorrência. O fator mais associado ao tratamento incompleto e, portanto, presença de lesão residual é a margem cirúrgica comprometida. Apesar de mulheres cuja espécie mostrou margem comprometida poderem ter até 10 vezes mais risco de lesão residual, esse risco é muito baixo para justificar um novo procedimento imediato. Daí as recomendações de segmento, sendo mais intenso e cuidadoso nas mulheres cuja espécie mostrou margens comprometidas por lesão pré-invasiva. Nessa meta-análise clássica, o risco de lesão residual em procedimentos excisionais foi de 18% naquelas mulheres com espécime, cuja espécie mostrou margem comprometida e de apenas 3% nas demais. Assim, o segmento pós-tratamento será diferente em função das margens cirúrgicas do espécime obtido em tratamento incisional. Se esse espécime tiver margens livres de doença ou comprometidas por NIC1, ela deverá fazer uma citologia em 6 meses, ficando a colposcopia a critério do serviço, depois fazer uma citologia anual até completar 5 anos de tratamento e a seguir retomar o rastreamento trienal na unidade primária. A história de doença intraepitelial tratada deve ser informada no pedido do exame citopatológico. Já nos casos de mulheres que tiverem o seu espécime cirúrgico com margens comprometidas por lesão pré-invasiva, devem fazer um segmento citológico e colposcópico semestral por 2 anos. Após 2 anos, não detectada a lesão residual, ela pode fazer a citologia anual até completar 5 anos, e o novo procedimento excisional estará indicado somente quando não for possível o segmento. Também devemos considerar as situações especiais na abordagem de mulheres com lesão de alto grau. Aqui pretendo ressaltar apenas o que é mais relevante em cada situação especial. Aqui temos um exemplo de uma menina de 21 anos cuja biópsia mostrou NIC2. Como mencionei ao início, há uma discussão quanto à necessidade de tratamento de qualquer NIC2 e recomendações para a identificação de que mulheres cuja biópsia mostrou NIC2 necessitam de tratamento. A idade é o principal fator e nossa diretriz recomenda que mulheres até 24 anos com esse diagnóstico não devem ser tratadas, pois a maioria terá regressão espontânea e os riscos de tratamento excisional claramente superam seus benefícios. Essa menina não foi tratada e seu segmento mostra o desaparecimento completo da lesão anteriormente observada e biopsiada. Outra importante diferença na abordagem de mulheres até 24 anos é que ver e tratar não é recomendado, pois o risco de haver uma lesão como uma NIC2, que tem grande probabilidade de regressão espontânea nessas jovens, é muito alto. Já na presença de achados anormais menores, deve-se seguir com citologia por 2 anos e a biópsia não é necessária. Assim como ver e tratar não é recomendado pelo risco de sobretratamento de lesões que podem ter regressão espontânea, o tratamento não é recomendado em mulheres até 24 anos com biópsia mostrando NIC2, a menos que não seja possível o segmento. Já no caso de uma mulher com uma biópsia de NIC3, a recomendação de tratar varia com a idade. Até os 20 anos, deve ser feito apenas o segmento citológico e colposcópico semestral por 2 anos, e entre 21 e 24 anos, deve ser feito o tratamento excisional ou destrutivo, mas o segmento citológico e colposcópico semestral por 2 anos ou até completar 25 anos também é aceitável. Em relação às gestantes, o mais relevante é a recomendação de apenas biopsiar achados colposcópicos sugestivos de invasão, pois qualquer tratamento de lesão pré-invasiva deverá aguardar o final da gestação pelo risco de sangramento excessivo. Na situação de hipotrofismo, as camadas mais superficiais do epitélio estão ausentes, o que prejudica a colposcopia e novos exames citopatológicos. Por isso, a recomendação de preparo estrogênico vaginal prévio à colposcopia. Esse preparo deve ser feito com creme de estrogênios conjugados em baixa dose
ou com estriol vaginal por 21 noites seguidas. O novo exame deverá ser feito entre 5 e 7 dias após a parada do uso. Já em imunossuprimidas, como as infectadas pelo HIV ou em uso de imunossupressores, a investigação é a mesma das demais mulheres, mas, frente ao maior risco de lesões mais graves e de recidiva, deve-se preferir o tratamento excisional e o seguimento após tratamento deverá ser anual por toda a vida. Mulheres esterectomizadas com objetivo de tratamento de uma lesão de alto grau devem ser seguidas, como as demais mulheres, pelo risco de lesão residual na vagina. Assim, o regime de seguimento dependerá do relato do status das margens cirúrgicas. Em qualquer dessas situações, deve-se considerar o baixo risco de lesão vaginal e o desconforto da paciente na decisão de quando interromper o rastreamento. E assim como em todas as situações de segmento, a história de doença cervical prévia deve ser ressaltada no pedido do exame citopatológico. Muito obrigado por sua atenção. Espero ter feito uma pequena revisão das condutas na lesão de alto grau e que vocês tenham sucesso no exame.